Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Desabafando com Sugestões de Saúde com a doutora Nívia Martins. Eu tô aqui agora com essa nova performance para unir o desabafo com informações acerca da saúde, que eu acho que vai ser muito importante, principalmente aos estudantes de saúde, técnicos, enfermagens, enfermeiro, médicos, nutricionistas, psicólogos, enfim, todos aqueles que têm o interesse em conhecer um pouco mais acerca da saúde e trabalhar nela. Assim como os leigos, porém, que querem ter o conhecimento apurado a respeito da saúde. Eu tô aqui para isso. O desabafo continua, tá? Nosso desabafo tem a ver com a nossa história de hoje. E seguindo as solicitações da maioria das pessoas que fizeram durante toda a semana, eu vou falar sobre saúde da mulher hoje no nosso primeiro episódio. Mas antes disso, eu gostaria que vocês curtissem o canal. Não só curtissem, mas compartilhassem esse canal e também, ao final, falasse para mim, contasse para mim aí nas suas anotações, nos seus comentários, o que vocês estão achando. Enfim, sem mais, eu vou iniciar falando então sobre gestação, gente. A gestação, ela possui dois personagens principais, o espermatozoide e o óvulo, cada um com um progenitor. O espermatozoide, obviamente, é um gameta masculino e o óvulo, um gameta feminino. Antes de ser um espermatozoide, ele nada mais é do que uma espermatogônia, uma célula que é produzida no saco escrotal e fica ali armazenada junto com os milhões de outras células, outras espermatogônias, até receberem a nutrição de glândulas prostáticas e a vesícula seminal, para desenvolver então a sua cauda, que é o seu meio de locomoção, seu trajeto por um canal denominado como canal deferente. Esse canal deferente vai se deslocar para o canal uretral e dali então ser introduzido durante o ato sexual na cavidade vaginal, no canal vaginal. O canal vaginal liga-se diretamente com o interior do útero, que vai fazer a bifurcação de duas pontes denominadas tubas uterinas. Em cada parte da tuba uterina nós encontramos os ovários. E em cada ovário nós encontramos milhões de folículos ovarianos, cada um deles comportando uma célula denominada como ovócito, é o que vai dar origem ao óvulo. A partir do estímulo dos hormônios FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, produzido por uma glândula que fica na cabeça, dentro de um compartimento chamado hipotálamo. Essa glândula é a hipófise. Ela começa então a liberar esses hormônios FSH e LH, que vão diretamente para os ovários para estimular os hormônios ovarianos, que são os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e, consequentemente, a progesterona. Uma vez o estrogênio sendo produzido, ele amadurece esses folículos ovarianos e os folículos ovarianos, o folículo ovariano, ele se rompe e libera uma célula que é o ovócito. No local desse folículo rompido, fica lá uma placa amarela denominada como corpo lúteo. Esse corpo lúteo é o que vai dar origem à luteína, que é a progesterona. O hormônio que vai promover todo o processo gestacional. Vai estimular, inclusive, as glândulas mamárias na produção da prolactina, que é o hormônio que vai dar origem ao leite materno. Uma vez liberado esse ovócito, as fímbrias, que são como que novelos, que são encontradas em cada porção da tuba uterina, começam a se movimentar, levando essa célula, levando esse ovócito até a primeira porção da tuba uterina, que é o infundíbulo. Lá no infundíbulo,
o ovócito ele começa a passar por transformações binárias, que seria a meiose e a mitose, tornando então esse ovócito maduro e pronto para ser fecundado. Uma vez maduro, esse ovócito, que agora já é um óvulo, ele alcança a segunda porção uterina, denominada como istmo. O istmo é uma porção mais adelgada, uma porção mais aumentada dentro da tuba uterina. E vai ser lá que vai acontecer o encontro do espermatozoide prometido pelo óvulo. Sim, porque cada espermatozoide é específico a um determinado óvulo. Ele tem uma abertura, o óvulo tem uma abertura que vai permitir somente a entrada de um espermatozoide. Desculpa. Somente um espermatozoide vai penetrar nesse óvulo. Quando isso acontece, ele libera a sua cauda, ele deixa a cauda do lado de fora e entra apenas a cabeça do espermatozoide. E essa cabeça contém um núcleo que vai se fundir ao núcleo do óvulo, e dessa fundição vai dar origem ao blastocisto, que é a primeira fase embrionária. Então, já é uma célula pronta, e essa célula então começa a migrar, começa a se deslocar dessa região ístmica, chegando até a ampola, que é a última porção da tuba uterina, que vai desembocar onde? Dentro da cavidade endometrial, dentro do útero. Vai se infiltrar no endométrio, que é um tecido que reveste internamente o útero. Esse processo todo, gente, dura um tempo de 5 dias, aproximadamente. Ou seja, a fecundação, que é a introdução do espermatozoide no óvulo, e a migração dessa célula, que é o blastocisto, dentro da cavidade endometrial, que é a nidação. Então, a partir dali, então, dá origem a um processo gestacional tópico, quando essa célula, chamada mórula, essa célula fecundada, né, ela começa a liberar vilosidades, que são como que fios, sabe? Raízes que vão se infiltrando na porção superior do útero. E dali, então, vai começar a formar os anexos da gestação, os órgãos anexos. A placenta, da placenta dá origem ao cordão umbilical, do cordão umbilical ligado diretamente a célulazinha, que na verdade agora já não é mais uma célula, mas sim uma espécie, né? Então, o embrião, ele começa então a desmembrar o córion e o âmnion, que são duas membranas, e dali surgiu o líquido amniótico. Interessante que aí esse embrião está ali dentro daquele líquido amniótico, ele começa a se desenvolver, dia após dia. Mas esse processo todo, ele só vai começar a acontecer após 5 dias, como eu disse, né? Desse deslocamento dessa mórula até a cavidade endometrial. Então ali ele luta para viver, sabe? A partir do momento em que ele começa a formar essas vilosidades, a se infiltrar na porção superior do útero, é na realidade uma tentativa de sobrevivência. E a formação da placenta e a troca materna, a troca da mãe para o filho, por intermédio do sangue contendo oxigênio, que vai passar pelo cordão umbilical. Esse cordão possui uma veia chamada vênula, porque é uma veia imatura, e 2 artérias. As artérias vão levar o sangue da mãe, contendo oxigênio, para esse embrião, para que seu desenvolvimento comece a acontecer, e depois a nutrição total fetal, né? Então essa ligação mãe e filho é dada por intermédio da placenta, do cordão umbilical, e consequentemente da bolsa e líquido amniótico, que são os anexos fetais. Bom, o desenvolvimento dia após dia é notório, até que a partir da 8ª semana gestacional, esse embrião deixa de ser um embrião para ser um feto, porque ele já tem a forma humanoide. E dali então ele começa a se desenvolver prontamente, dia após dia, fazendo movimentos dentro da mãe, para que a mãe possa senti-lo. A partir de aproximadamente entre a 24ª e a 26ª semana,
esse feto ele já tem o corpo coberto por uma substância denominada como vernix caseoso e a lanugem, que são pelos finos e que servem para proteção desse feto, desse futuro, dessa futura criança. E daí por diante, gente, cada dia mais esse feto vai se desenvolvendo passo a passo, vai deglutindo inclusive o líquido amniótico e passando, transferindo para a mãe o excesso do carbono, do gás carbônico, e a mãe passando para ele cada vez mais oxigênio. É necessário que essa mãe tenha uma alimentação adequada para que essa alimentação possa servir de base nutritiva, nutricional. Inclusive, importante também que ela possa evitar certos alimentos, né, como excesso de lipídios, por exemplo, que são gorduras, sódio, a fim de evitar que aumente sua pressão arterial, a ingesta de açúcar que vai aumentar muito a sua adrenalina, então ela vai ter um certo desconforto, até mesmo cardíaco. Quando eu falo de lutar, do feto, lutar, né, para o seu desenvolvimento e crescimento, é real, porque a mulher ela precisa estar totalmente saudável para que essa gestação siga até o final, para que essa fase embrionária, a partir da 8ª semana, transforme-se num período fetal. Se por acaso uma outra glândula, que é a tireoide, começar a diminuir a sua produção de hormônios de triodotironina, assim como a tiroxina, ela vai cair no processo do hipotireoidismo, que é um risco para uma perda gestacional. Então esse momento é um momento único, um momento mágico, um momento maravilhoso, bonito, e é importante que a mãe siga exatamente as recomendações passadas durante todas as suas consultas pré-natais, para que possa ir sendo observado o desenvolvimento embrionário e fetal, até que possa chegar ao nascimento e trazer à luz a talvez maior de todas as felicidades de um casal, de uma mulher, enfim, a vida. Baseado nisso, eu vou ler agora um desabafo que foi passado e, enfim, vamos lá? Oi, Nívia, estou feliz por ter com quem falar. Não sei mais o que fazer para tirar da minha cabeça tudo o que me aconteceu nos últimos tempos. Tenho uma amiga, posso considerá-la como minha melhor amiga, e toda a minha vida sempre foi ligada a ela. Ela sabe de tudo que se passa comigo e eu com ela. Enfim, conhecemos uma pessoa, agora o seu namorado, numa festa. Trocamos telefone e de imediato eu percebi que ele ficou interessado nela tanto quanto ela nele, mas talvez pelo excesso da timidez, foi a mim que ele procurou primeiro para falar sobre ela. E fomos tomar um chopp, como combinado. Eu ia passar para ele algumas dicas importantes sobre a minha amiga e com certeza depois passaria as informações dele para ela. Funcionando assim como o cupido, sabe? A noite foi correndo, o papo foi ficando agradável, bom, quando eu percebi já era muito tarde. Estávamos próximos à residência dele, então ele disse que eu poderia dormir por lá e no dia seguinte eu iria para casa com um pouco mais de segurança. E assim o fiz. Porém, chegando lá, bebemos um pouco mais, conversamos um pouco mais e, enfim, rolou uma relação entre eu e ele. Porém, no dia seguinte, ambos estávamos envergonhados, porque não era essa a nossa intenção. Ele me pediu 1000 desculpas, eu também pedi 1000 desculpas a ele, porque ele não errou sozinho. Afinal, o interesse dele era na minha amiga e continuava assim. Então, eu disse a ele para não se preocupar, que eu iria conversar com ela a respeito dele e que aquele assunto ficaria apenas entre eu e ele, e ninguém mais.
E assim foi. Conversei com minha amiga, que se interessou muito, ainda muito mais por ele. Fiz o encontro dos dois. Nesse meio tempo, descobri que estava grávida. Fiquei desesperada. Não sabia o que fazer. Como assim eu poderia interferir com a minha gravidez do homem que agora estava namorando a minha amiga? Sim, já estavam juntos. Quando minha amiga descobriu que eu estava grávida, torceu. Nossa, ficou muito feliz. E eu cada vez mais triste. Eu olhava para ele e pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sinto nada por ele, além de uma profunda amizade, um profundo carinho. E eu estou esperando um filho dele. E foi aí, Nívia, que eu fiz a pior coisa da minha vida. Eu fiz um aborto. Eu fiz um aborto. Eu perdi o meu filho. Eu perdi meu filho em troca da amizade que eu sentia por ela e pelo carinho que eu sentia por ele. Os dois agora encontram-se casados. Passaram-se já algum tempo, mas isso não sai da minha cabeça. Eu errei feio. Todas as vezes que eu olho para ele e para ela, eu fico pensando no meu filho. Fala para mim, eu errei de verdade? Bom, por si só, no Brasil você sabe que o aborto é considerado como um crime. Então, de acordo com as leis brasileiras, sim, houve um erro gravíssimo. Mas eu não tô aqui para julgar você, assim como ninguém aqui vai julgar você. Vocês tiveram um rápido relacionamento, que nem bem chegou a ser um relacionamento, talvez motivados pela bebida alcoólica. E você sabia exatamente o que ele queria, ele não mudou em absolutamente nada, e como você mesma diz, ele tá casado, né? Estão juntos, né? E felizes. A sua amiga nunca ficou sabendo. Ele também provavelmente nunca tenha ficado sabendo do que tem acontecido. E esse problema, ele ficou apenas aí, dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. O que você está sentindo é pela perda, né? Pela perda. Pela perda daquele que não conseguiu se desenvolver. Eu não tenho muito o que dizer para você nesse momento, mas se te serve de consolo, eu te entendo. Eu não te condeno. Não justifico o que você fez, mas não condeno você. Porém, passou. O que adianta agora você ficar sofrendo a respeito de algo que já foi feito? A respeito de algo que você quis fazer, que você desejou fazer? Não há mais nada a fazer. Passou. O que adiantaria agora desabafar com a sua amiga ou mesmo contar para ele sobre tudo o que aconteceu? Sobre o deslize que houve? Será que sua amiga entenderia? Será que a sua amiga não passaria a olhar para você e para ele com medo de que mais alguma coisa viesse a acontecer entre vocês dois? Será que isso não iria atrapalhar ainda mais e prejudicar ainda mais? Aconteceu. Já passou. Não tem mais o que voltar atrás. É claro que esse sentimento vai ficar aí pulsando dentro de você. A cada dia. Mas a cada dia, quando você olhar a felicidade dos seus amigos, você talvez, quem sabe, não vá se confortar, não vá dizer a você mesma, eu agi certo. Mesmo dentro de tantas incertezas, mesmo dentre tantos julgamentos que muitos poderiam fazer a meu respeito. Eu agi como eu deveria agir. Não sabemos como seria o final dessa história se fosse contada de forma diferente. Porque acabou.
já aconteceu. Não adianta mais agora sofrer a respeito do que já passou. Você está numa fase ainda e tardia pelo jeito, pelo visto, pelo tempo que já aconteceu, de luto. E talvez, meu Deus, talvez nunca passe, mas você vai tentar superar todos os dias. É claro que nada justifica absolutamente nada, mas a vida está seguindo. A dor daquilo que aconteceu, para você com certeza serviu como a mais perfeita lição. E eu creio, eu tenho quase certeza, quase, que logo, logo, a partir do momento em que talvez, quem sabe, você não venha ter outros filhos, não sei se você já teve outros filhos depois disso, como eu já disse, uma coisa não supera a outra, né? Mas essa história vai cada vez se tornando mais e mais longínqua, porém ficou o aprendizado. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente cresce, a gente evolui. E é essa evolução que está fazendo com que você pense a respeito desse assunto. Mas, minha amiga, não adianta você chorar, não adianta mais você sofrer pelo fato, pelo que aconteceu. Acabou, passou. Infelizmente, foi uma página virada. Foi uma página que merece de coração ser esquecida, para que você retome a sua vida, para que você possa ser feliz. Você não pecou, aconteceu um deslize, mas não significa que para você tivesse um significado importante assim como para ele, porque se assim o fosse, ele teria perdido o interesse na sua amiga, teria ficado com você e vice-versa. Não, não foi isso que aconteceu. Pelo que você me conta aqui, você continua tendo um carinho muito grande por ele, você continua tendo o mesmo amor de irmã pela sua amiga. Então agora você trabalhar aqui, ó, sua cabeça. Porque o que havia para acontecer, aconteceu. O que havia, o que passou, o que ocorreu na sua vida, passou. Foi passageiro. Não há mais o que falar. Não há mais o que fazer. Não há mais como voltar atrás. É seguir em frente. Tentando de todas as formas não fazer de novo. A dor, eu já falei isso em um outro vídeo, a dor, ela traz perdas. E eu particularmente não acho saudável que você se perca todos os dias. Você está viva. Não é porque você cometeu algo que você talvez não quisesse cometer, que você vai ser processada, vai ser injuriada e caluniada por causa disso. Mas isso é você com você. Você precisa se perdoar. A partir do momento em que você olhar para você e disser, eu fiz porque eu pensei bem e eu não quis mexer na felicidade dos outros, então eu abri mão da minha felicidade, talvez isso te dê um certo conforto, talvez isso te faça um pouco mais tranquila. E talvez, quem sabe, você não vá, não digo esquecer, mas superar. Perdoe-se, minha amiga. Você precisa se perdoar. Infelizmente, você não foi a primeira pessoa a cometer esse tipo de situação. Por isso, eu não sou ninguém para julgar você. Ninguém é ninguém para julgar você. O julgamento está vindo de você para você mesmo. Então, tenta todos os dias colocar na sua cabeça que passou, que não vai voltar atrás, que não tem como voltar atrás, não tem como corrigir aquilo que já foi realizado. Eu costumo dizer que quando dá certo é porque não era para ser. Eu não sei se isso é uma forma de tentar confortar você, tentar se conformar com a história. Eu não sei, mas se aconteceu, se perdeu, é porque realmente não tinha que ser. Então, segue adiante.
Não para mais para pensar. Não sofra mais por todas as coisas que aconteceu. Procura ser feliz todos os dias, vendo a felicidade dos seus amigos. Busca outras pessoas ao seu convívio. Não sei se você tem alguém. Se não tem, procura, busca alguém. Alguém que possa te fazer feliz. Alguém que possa, quem sabe, te dar um novo filho. E esse anjinho, eu tenho certeza que ele perdoa a mãe. Porque ele viu que no coração da mãe havia amor. Havia um amor tão grande que ela preferiu abrir mão dele para deixar que esse amor vingasse. Vingasse, que eu não me refiro, quando eu me refiro, é no sentido de permanecer, sabe? Então vingou o amor entre os dois. Valeu a pena. Eu realmente fiquei tocada com isso, porque vocês sabem da minha formação, a maioria sabe da minha formação em obstetrícia. Eu tenho os meus princípios, mas eu entendo exatamente aquilo que você está sentindo. E peço a Deus que todos os dias você possa se confortar mais e mais, e principalmente se perdoar mais e mais, e ser feliz. Passou. Não tem mais como voltar atrás. Eu desejo a todos vocês uma noite maravilhosa. Eu peço encarecidamente que vocês possam me dar um feedback. Se houve entendimento acerca do que eu falei a respeito da gestação. Se tem mais alguma coisa que vocês queiram saber, com um pouco mais de afinco, de profundidade. Porque eu não quis ser muito invasiva, eu não quis demorar muito para não entediar ninguém. Mas eu espero e eu tenho certeza que as nossas próximas conversas também serão muito calorosas. Eu tenho certeza que vocês deixarão aí comentários que vão engrandecer cada vez mais o canal e que vão passar muita força para essa nossa amiga aí. Ela precisa. Ela tem um anjinho que mora no céu, né? Vamos lá, vamos ser felizes, deixar o passado para trás, já que não tem como torná-lo adiante. Vamos deixar o passado lá atrás. Vamos tentar sofrer menos. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, uma noite maravilhosa. E peço a Deus que na próxima semana a gente possa estar aqui falando a respeito de um assunto que eu tenho certeza que vocês vão me pedir, vão me solicitar. Mas olha só, antes de terminar, mais uma vez eu peço, curte, compartilha, faz aí o seu comentário, seu feedback. E na próxima semana a gente se vê. Um beijo grande para todos vocês e mais uma vez foi maravilhoso estar aqui dividindo um pouquinho daquilo que é importante de ser conhecido com pessoas como vocês. Um beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.